Estamos com a educadora e psicanalista Celina Fernandes, que é coordenadora de apoio à vida escolar em um colégio em São Paulo, onde desenvolve um projeto pedagógico justamente de ações anti-bullying. Celina, maravilhoso tê-la aqui conosco, hein, na CNN Brasil. A gente aprendeu, e bem-vinda, minha querida, a gente aprendeu a nomear problemas que todo mundo vive dentro da escola e que todo mundo que vive, que é alvo, não gosta, acha terrível. Mas é incrível como algumas pessoas se colocam contrários a essa questão da denominação do bullying em si. Bem-vinda. Bom dia, Elisa. Obrigada por me receber aqui. Fico muito feliz que a gente possa tratar de um assunto tão sério, né? Na televisão, num horário importante. Pois é, o bullying tem se tornado, né? É bom que a gente esclareça também que o bullying é uma violência sistemática, né? Então é importante que a gente tenha essa clareza, né? Que o bullying é uma violência sistemática que a gente, na escola, precisa ajudar a prevenir, né? E, claro, fazer encaminhamentos a partir de alguma situação de bullying que a gente vivenciar. Nenhuma escola hoje em dia está livre de vivenciar situações de bullying, né? É triste dizer isso, mas é uma verdade, né? Porque essas situações, na verdade, dizem respeito a dinâmicas das relações entre estudantes, né? Entre adolescentes, principalmente, que é a faixa etária mais atingida, né? Então, de fato, a gente tem casos de bullying nas escolas com bastante frequência e algumas pessoas não valorizam o trabalho que é feito para além do desenvolvimento da autonomia intelectual, né? Porque acho que a escola foi muito vista ao longo de muitos anos, né, como um lugar de desenvolvimento da autonomia intelectual. Mas a gente sabe que tão importante quanto a autonomia intelectual é também a autonomia moral, né? É o estudante ter uma segurança, né, para poder dizer sim quando ele quiser dizer sim, né, para participar de alguma situação, né? E também dizer não quando ele não quer participar de uma situação, né? Então, é extremamente importante que a gente fale disso e que a gente esclareça, né, isso para famílias, para a comunidade em geral. Celina, na prática, o que você observa, que você traria aqui de informação até para os pais que têm crianças pequenas que frequentam a escola e podem viver isso? O que Acho que a criança demonstra fisicamente ou emocionalmente que algo estranho está acontecendo na escola, porque muitas vezes ela não sabe verbalizar, né? Quais são os sinais importantes? Acho que o mais importante é perceber se houve alguma mudança de comportamento, né? Então, se a criança tem algum problema ao dormir, né? Se ela não quer ir para a escola, né? Se ela deixa de comer como comia regularmente, né? Se há alguma mudança de comportamento, os pais devem procurar a escola para saber se na escola está acontecendo alguma coisa, se a escola observou também essa mudança, né? E esclarecer para a escola que, de fato, está sofrido para aquela criança ir para a escola, né? Acho que o ponto central para o trabalho que a gente faz na escola e também nas clínicas, né? Quando isso chega às clínicas, é perceber se a criança tem sofrimento, né? É o sofrimento dela que conta, né? E esse sofrimento, ele pode ser, ter a consequência na vida adulta? De que maneira? O que nos adultos, mesmo que muitos se coloquem, Celina, contrários a essa coisa, é porque bullying, nada a ver, mas muitos deles carregam os efeitos do trauma de terem sofrido violência dentro da escola. É, basicamente é isso que você já falou, né? Assim, o que pode ocasionar nas pessoas são traumas mesmo, né? A gente já teve convivência com estudantes que manifestavam esses, que manifestavam os traumas, né, em relação a situações que eles tinham vivenciado ou na escola ou em outros lugares, né, também de convivência. E é bastante difícil o tratamento desses traumas, né? Assim, de fato, precisa de um acompanhamento terapêutico, precisa de um acompanhamento terapêutico de longo prazo, né? E precisa de uma parceria muito importante da escola, porque precisa
é que a escola consiga oferecer um ambiente favorável a essa criança, né? A escola precisa compreender, né? Ela precisa entender que aquele trauma, ele é verdadeiro, há sofrimento sim, né? E a gente precisa atuar ajudando essa criança a lidar com ele. Às vezes a gente não consegue superar esses traumas, mas a gente consegue lidar com esses traumas da melhor forma, com a ajuda também terapêutica, né? É muito difícil a gente, apenas a escola, oferecer todos os recursos para que a criança possa se sentir melhor, né, ao longo do processo e, inclusive, lidar com isso na sua vida adulta. Celina, encerrando aqui, como é que a escola pode identificar que tem um desafio habitual de adolescência, de infância, algo corriqueiro, e quando isso é violência de fato? Acho que o mais importante é que a escola ofereça momentos, né, tempos pedagógicos suficientes para que as crianças possam falar de si, né? Possam falar de si, podem falar como se sentem, podem falar de situações que vivenciaram na escola. Então, como dizia no início, né, para além dessa preocupação intelectual, é preciso que se tenha também uma preocupação moral, uma preocupação ética, psicológica, emocional, né? Para que, de fato, as crianças possam expressar seus sofrimentos e a gente poder avaliar, né, se este sofrimento, de onde ele vem, né? Se ele vem de uma situação sistemática, quem é que está fazendo, quem é que está agredindo aquela criança de alguma forma, né? Por que está agredindo, como é que a gente pode intervir, né? Porque o que importa efetivamente é o fortalecimento daquela criança que eventualmente é agredida, né, para que ela possa responder, né, para aquele que a agride, né? E acho que tem uma questão também importante, é a gente identificar situações, porque o bullying ele é muito comum em situações de grupo, né? Então, a gente também identificar formações de grupo, o que move aquela formação, né? O que aqueles integrantes do grupo estão fazendo na escola, quais são suas ações, se elas estão causando ou não sofrimento em alguém. Então, todas essas questões, elas são mais facilmente percebidas quando as crianças têm efetivamente lugar de fala na escola. Agradeço aqui a nossa entrevistada, educadora e psicanalista Celina Fernandes. Muito obrigada, professora, pelo ensinamento. Eu que agradeço. Bom dia. Bom dia.